Salve pessoal, tudo bem? O negócio envolvendo a venda de Bitelo para o futebol russo está ganhando ares de seriado de mistério misturado com novela mexicana. Muita gente nos pergunta, Rodrigo, o que está acontecendo? O Bitelo vai sair, vai ficar, uma hora sai informação dizendo que vai embora, outra hora sai informação dizendo que vai ficar, parece que agora vai embora, mas ainda tem algumas verdades obscuras que não foram ditas e a gente está trazendo aqui para vocês para destrinchar que verdades são essas. O que é verdade, o que é mentira nessa situação toda. Vamos falar, inclusive, e especialmente sobre a questão dos empresários do Bitelo. Nós vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa transferência do Bitelo que já virou novela mexicana. Parece que vai, parece que não vai, parece que agora vai, finalmente, mas tem umas situações, umas verdades obscuras que ainda não foram ditas ou que precisam ser destrinchadas para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo. Primeira coisa a gente tem que tratar, para poder entender esse negócio como um todo, a gente tem que tratar e separar aquilo que é verdade e aquilo que é rumor, além de outras questões que são de raciocínio, que não são ditas expressamente, mas são raciocínio, questões de bom senso. Mas antes de avançar nisso daí, vou pedir o bom senso de vocês, deixar a inscrição aqui no nosso canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui no Entrelinhas. Valeu? A primeira coisa que a gente vai fazer então é separar o que é fato concreto e o que é rumor, ou o que é raciocínio lógico em cima daquilo que a gente tem de fatos. E nós temos dois fatos concretos, ou três pode ser, que a gente vai dizer assim, dois fatos concretos que a gente tem que trazer e botar aqui, ó, isso aqui não se discute mais. A primeira coisa, o Grêmio quer vender o Bitelo. Não só quer, como precisa. A gente sabe de todas as dificuldades financeiras do Grêmio, a gente sabe que o Grêmio precisa vender jogadora para poder fazer caixa, para quitar compromissos e poder manter o projeto, inclusive contratar mais jogadores. Então, o Grêmio quer sim vender o Bitelo. Isso não se tem nenhuma dúvida. Segundo fato concreto, o Bitelo quer sair. Bitelo sim, Bitelo quer sair. Né? Resta saber para onde, quando e pelas mãos de quem. E essas perguntas a gente vai tentar responder ao longo do vídeo. O para onde parece que está mais ou menos solucionado, que vai ser para o futebol russo de fato. Muito embora no primeiro momento o Bitelo tenha dito que não tinha interesse de ir para o futebol da Rússia, né, um mercado que ele não gostaria de ir. Ele estava mais interessado em, por exemplo, aceitar a proposta do Feyenoord, né, um time da Holanda, que tem enfrentamento de Champions League. Isso é uma situação que a gente pode trazer aqui como uma questão de raciocínio lógico, já que a gente não viu o Bitelo falando sobre isso. Mas, e rumores, né, de informações obtidas internamente dentro do Grêmio, mas então o que a gente tem é de que o Bitelo, num primeiro momento, não tinha interesse de ir para o futebol da Rússia. Só que ele precisou ser convencido. E aí é o momento em que a gente está nessa negociação. O Bitelo foi convencido por empresários, pelo Grêmio, por pessoas que ele ouviu. Pode ser até que o Renato tenha dado umas dicas ali para o Bitelo. Ele foi convencido de que a proposta da Rússia jogar no futebol russo não é tão ruim como ele estava imaginando. E uma das coisas que foram usadas para convencer o Bitelo a ser negociado, aceitar essa proposta e ir para o futebol russo, é o exemplo do Luan. Vocês vão lembrar que o Luan, quando estava lá no seu auge ainda dentro do Grêmio, recém-campeão da Libertadores, rei da América, convocado para a seleção brasileira, o Luan negou uma proposta do futebol russo, porque ele entendia que iam abrir novos mercados para ele no futebol europeu, coisa que acabou não acontecendo. Aí a gente sabe o resto da história. Aconteceu a decadência técnica do Luan, o Luan acabou indo para o Corinthians, dentro de uma negociação que se tinha lá, que o Corinthians podia estar fazendo uma contratação boa, que para o Grêmio não era interessante vender o Luan naquele momento, mas para o Grêmio não era uma proposta financeiramente boa, comparada, por exemplo, com a proposta que ocorreu do time russo, que também tinha interesse no Luan naquela ocasião. E isso foi falado, inclusive, para o Bitelo, e foi um dos argumentos usados para convencer ele de aceitar essa proposta do futebol russo. Mas o fato é que parece que o Bitelo se convenceu de que a proposta não é tão ruim e ele deve estar assinando sim com o Dinamo de Moscou nos próximos dias, talvez até nas próximas horas. Talvez eu esteja gravando aqui esse vídeo e o Bitelo já está
assinando um contrato lá, fazendo exames médicos. Afinal de contas, o Bitelo ficou, inclusive, em Marrocos, lá no Marrocos, para que aguardasse o desfecho dessa negociação, para que ele possa viajar para a Rússia e poder fazer exames médicos e assinar contrato como jogador do Dinamo. Mas a ponta que falta, né? Já respondemos aí para onde, já respondemos o quando, deve ser para o Dinamo de Moscou e deve acontecer agora a saída do Bitelo. A gente vai tentar responder pelas mãos de quem? E aí entra toda a confusão, uma confusão que talvez tenha inclusive afetado o rendimento do Bitelo em campo. Isso é uma coisa que é do nosso raciocínio lógico, ninguém nos disse, mas a gente pode tentar trabalhar em cima dessas informações e pensar, será que isso não afetou o rendimento do Bitelo? Muito possivelmente sim. Por quê? O Bitelo é um jogador que foi e era representado pelo empresário Marcelo Caran. Era o empresário que o descobriu, que trouxe ele já ainda da base, né, para o Grêmio. Mas enfim, foi ele quem trouxe o Bitelo foi o Marcelo Caran que trouxe o Bitelo para as categorias de base do Grêmio e era ele quem o acompanhava até há pouco tempo atrás. Foi ele, inclusive, que trouxe a primeira proposta, o primeiro interesse do futebol russo, colocou na mesa do Grêmio dizendo, olha, esse clube aqui está interessado no futebol do Bitelo. E o Bitelo, num primeiro momento, como falamos, não tinha interesse de ser negociado para o futebol russo, e aí entendeu, possivelmente entendeu em algum momento que o empresário, seu empresário Marcelo Caran, talvez não abrisse outros mercados que fossem melhores para ele. E aí, por isso, foi procurar um outro empresário que talvez abrisse novos mercados, que no caso foi o seu Michael Portela. Michael Portela, inclusive, é empresário do Jeromel, é empresário do Breno, e ajudou a colocar o Breno no Bari, por exemplo, e possivelmente, ouvindo colegas de elenco, acabou optando por fazer esse contrato de representação com o Michael Portela. Só que, no registro da FIFA, na FIFA, o empresário do Bitelo é o Marcelo Caran e não o Michael Portela. Né? Nessa situação, o que acontece? Perante a FIFA, só quem pode representar o Bitelo é o Marcelo, e esse outro empresário estava tentando abrir novos mercados para o Bitelo, o que acabou não acontecendo, muito embora ele tenha assinado um contrato de procuração, de representação, acabou que não aconteceu, porque essa proposta que o Grêmio estaria fechando agora com o futebol russo veio por intermédio do empresário oficial, o empresário original, Marcelo Caran. E é ele quem representa o Bitelo neste negócio. Só que o outro empresário, Michael Portela, por ter um contrato assinado com o Bitelo, quer uma beira, né? E aí que entra a confusão que aconteceu nessa situação. Quem será que vai pagar esses empresários? Como é que vai ser a divisão do bolo? Como o próprio Renato disse e admitiu numa entrevista coletiva agora há poucos dias, tem que resolver a divisão do bolo. O Bitelo resolveu procurar um empresário que não é o oficial para fazer uma abertura de mercado para ele, tudo bem, está no direito dele. Só que esse empresário não conseguiu com sucesso colocar ele em outro mercado, em outro futebol. Teve propostas? É verdade, teve propostas. Não agradaram o Grêmio. Precisa agradar todo mundo. Aí aconteceu, então, veio essa proposta da Rússia, agradou, parece que todo mundo convenceram o Bitelo que a proposta é boa, e ele parece que está aceitando. Só que nesse caso não é uma proposta trazida pelo Michael Portela, que quer a beirinha da proposta do Marcelo Caran. Isso parece que está sendo resolvido entre os empresários e tudo mais, quem vai ganhar o que e quanto, e aí o Bitelo deve ir para a Rússia e aí sim fazer sacramentar, concretizar esse negócio dessa transferência. E aí o Bitelo é talvez o maior prejudicado nessa função toda, porque se ele de fato teve algum tipo de prejuízo e de preocupação em função de ter não só a proposta, mas ter que resolver essa pendenga entre empresários, a gente pode entender que talvez ele não tenha rendido em campo por conta disso. Né? E aí, infelizmente, talvez possa ter acontecido isso possa ter afetado o rendimento dele em campo, talvez por isso o Renato tenha, de repente, tirado ele do time em algum dado momento, para poder resolver isso daí. Afinal de contas, isso não é muito diferente do que nós vimos no caso do Adriel com o empresário Pablo Bueno. Né? Se a gente for recordar e puxar um pouco mais a memória, o Renato não gostou nada do que aconteceu, foi uma situação muito semelhante. O goleiro Adriel era representado por um empresário, acabou o Pablo Bueno foi lá, no ouvidinho dele ali, ó, vem cá que eu vou te dar tudo, não sei o quê. E aí aconteceu que o Adriel assinou também com um empresário em paralelo para poder ajudar, contribuir de outras formas. Né? E aconteceu o que a gente sabe que aconteceu, com o Bitelo foi uma situação muito parecida, e eu não duvido, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas eu não duvido
que isso tenha afetado certamente o rendimento dele em campo nesses momentos finais de Grêmio. O fato é que parece que o negócio vai acontecer, a gente está contando as horas, daqui um pouco pode acontecer o anúncio da venda do Bitelo e isso está resolvido, o Bitelo vai para a Rússia e o Grêmio ganha uns pila para seguir investindo no seu trabalho, nessa nova gestão do presidente Guilherme. Era sobre isso que o nosso vídeo tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido, deixem o like aqui embaixo e se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos aqui no nosso canal do Entre Linhas Gremistas. Grande abraço, gurizada.